Ontem foi dia de evento envolvendo a Petrobras e, com a presença do presidente da República, a gente ouviu um discurso do presidente. E o presidente foi falando várias coisas, vários assuntos, e lá pelas tantas, ele entrou num dos temas mais espinhosos que existem no mundo da economia, que é o mundo da formação de preços. Formação de preço. O que é a formação de preço? Você vende coxinha. Você vende coxinha. Quanto que custa uma coxinha? Não tem um preço. Não tem um preço. Ah, mas a coxinha eu gasto R$1,60 para fazer. Não sei quanto você gasta para fazer a coxinha. R$2,30? R$3,40? Qual é o certo? Dobrar e vender por 7? Dobrar, aumentar 50%, vender por 5? Não tem uma resposta. Por quê? Você pode fazer aquela que é considerada a melhor coxinha da cidade. E aí você diz, se eu faço a melhor coxinha da cidade e um outro estabelecimento está vendendo a coxinha a 10, eu vou vender a minha a 13. Então, preço é um negócio complicado. Tem a ver com custo, porque você não pode vender abaixo do custo, nem pelo custo. Tem que calcular impostos, calcular os seus outros custos, aluguel, energia elétrica, os insumos todos, e botar uma margem para investir, para repor estoque, seja lá o que for. Nunca pode ser menor do que esse cálculo. Mas existe uma coisa chamada elasticidade. Quanto é que o mercado está topando pagar por aquilo que é considerado um produto de alta qualidade? Não tenho a menor ideia, você vai descobrir. Isso para preços desse tipo. Agora, produtos comparáveis, aí já fica mais complicado, né? Você vende geladeira de uma determinada marca, eu dou uma busca, faço uma busca na internet e descubro que a mesma geladeira, numa outra loja, pronta entrega. Por que eu me refiro a pronta entrega? Porque você não corre o risco de comprar uma geladeira e não entregarem. Uma pronta entrega sai 15% mais barato, você vai lá e compra. É o mesmo produto. Né? Você compra leite no supermercado, pouco importa qual é o supermercado, desde que você tenha certeza de que ele está bem armazenado e tal, dentro do prazo de validade, você vai pelo preço. Mas e quando você fala de combustível? Como é que faz? Você tem uma Petrobras que vende o combustível para uma rede de distribuidores, você tem os distribuidores e você depois tem a revenda, você tem os postos de gasolina. Então, nessa cadeia toda, como é que se compõe o preço? Como é que se faz? Como é que é feito, né? E o presidente, ele, lá pelas tantas, arriscou um raciocínio em torno disso. A gente tem a fala do presidente, vamos ver o que ele falou. Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama, e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Bom, o presidente tem toda a razão, é preciso informar a sociedade sobre esses preços. Tanto é que a Petrobras faz isso. A Petrobras mantém no site dela e se você quiser, você vai lá e tem preços.petrobras.com.br. Dentro do site da Petrobras tem um item chamado Como são formados os preços. E lá tem o preço da gasolina, o preço do GLP. Então, por aquele site, o número não é 304, que é o preço que sai da Petrobras, a gasolina ela é produzida nas plataformas que ficam até 300 quilômetros da costa. Você tira o petróleo que está até 7.000 metros de profundidade, 7 quilômetros lá embaixo, né, no pré-sal.
Aí vai para a refinaria e inclusive, nas refinarias é transformado em derivados, como gasolina. Bom, como é que faz a Petrobras? O preço da gasolina chega na refinaria a 2,21, não é 3,04, 2,21. Só que quando chega na refinaria, é lá que são pagos os tributos. Tem os tributos federais, que são 3, e tem o ICMS. Então, ela saiu a 2,21, cada litro de gasolina vai pagar 69 centavos mais 1,47 de ICMS. Ou seja, a gasolina sai a 2,21, já toma um baque de 2,16 de tributo. Então, 2,21 já toma mais 2,16. E a refinaria não ganhou R$1, hein? Só pagou os tributos. Depois a refinaria tem uma outra obrigação. Ela precisa adicionar o etanol. Cada litro de gasolina vendido no Brasil tem 27% de etanol. Se for gasolina premium, 25% de etanol. E o etanol varia de preço. Nos últimos 12 meses o etanol variou 30% de preço. Subiu. A parcela do etanol no preço da gasolina são mais 88 centavos. Eu estou me guiando pelo site da Petrobras. Quando o presidente diz, eu falei para a presidente da Petrobras que ela tem que informar, a Petrobras informa. A Petrobras informa. E ela informa, e eu estou com o site da Petrobras aberto. Como são formados os preços. Estou no item gasolina. Tem o item gás de botijão, GLP. Então, já deu 5,25. Quanto é que a refinaria ganhou neste momento? Nada. Já foi para 5,25. Foram recolhidos os impostos, ou seja, o governo federal, mais os governos estaduais, ou seja, os nossos governantes recebem tanto quanto a Petrobras. A Petrobras fica com 2,21 e o governo federal mais os governos estaduais ficam com 2,16. Ou seja, o maior parceiro da Petrobras são os governantes, que ficam com a parte do leão. Porque a Petrobras ainda foi lá, furou 7 mil metros, 300 quilômetros, plataforma, aí ficou com 2,21. O governo federal, para manter esse corpanzil, mas os governos estaduais, essa coisa que a gente sabe, pega o mesmo tanto para ele, 2,16. Aí a refinaria vai lá e compra o etanol, mais 88 centavos. Nisso, relembrando, saímos de 2,21, colocou os impostos 4,37, colocou o etanol 5,25, já chegamos em 5,25. Bom, aí 1,12 é o que remunera a refinaria e os revendedores. 1,12. Quando você pega 1,12 sobre 5,25, dá 18%. Esse é o cálculo para a gasolina. O presidente, quando falou, ele falou, é pior ainda com gás de cozinha. E de fato, é pior ainda que o gás de cozinha. Mas ele sugeriu que seria possível, que se deveria vender para grandes consumidores, vender direto da Petrobras. Mas vamos ver aqui no caso do gás de cozinha. O botijão, ele vai para a refinaria a R$ 34,70. Como é que ele vai? O GLP. Ele vai em caminhões tanque. Você não pode chegar com a sua garrafa PET, nem com o seu saquinho de supermercado, num caminhão tanque, abrir e falar, me vê 13 quilos de gás. Isso não existe, né? Ele sai da refinaria, bom, primeiro ele tem que pagar os impostos. Então, ele foi R$ 34,70, aí pagou R$ 18,00 de ICMS. Não tem imposto federal, tá? Não tem imposto federal no gás. Já foi para R$ 52,77, só pagando os impostos. Então aqui o governo federal não recebe, mas os governos estaduais recebem R$ 18,00 para cada botijão. Aí já dá um salto, bluft, para R$ 107,23. Eu estou falando de preços médio Brasil. O site é tão bom que você coloca estado por estado que você quiser. Eu quero ver São Paulo, quero ver Minas, quero ver. Eu estou vendo o preço médio Brasil. Resultado, o preço foi para 107. O que acontece na refinaria? O que acontece nas distribuidoras, né? na revenda?
na distribuidora, os caras compram botijão, gente. O botijão de gás não sai da Petrobras. Não é a Petrobras que compra aqueles cilindros de 13 quilos, que custam R$140, R$180 um. Ah, mas eles às vezes pegam usado. Quando pegam usado, ele não pega o usado e enche de gás. Não é assim que funciona. Tem que pegar cada botijão e passar por uma inspeção para ver se não tem problema, se não tem avaria, se não tem nada. E aí bota o botijão de novo. Então, quando você vê a composição final de preço, você vê que não tem ninguém nessa escala toda, nessa etapa toda, que ganhe sem trabalhar. Tenho dúvidas no caso do governo, né? No caso do governo eu tenho minhas dúvidas se faz sentido dizer que do jeito que tributa, né, se ganha sem trabalhar ou não. Mas vamos admitir que trabalhe, né? Porque você tem que financiar a saúde, a educação, a segurança pública, uma série de coisas. Mas percebe o seguinte, não faz sentido classificar a cadeia de combustível como o produtor Petrobras e os atravessadores, palavra que o presidente usou. Atravessadores. Não é uma coleção de atravessadores. Todos eles fazem etapas importantes. Inclusive os postos de gasolina. Que se bobearem, quebram. Não, mas a gasolina está pela hora da morte. A gasolina no Brasil nem é a das mais caras do mundo, mas ela é cara porque a renda do brasileiro é baixa. Você não pode vender certos produtos em função da renda das pessoas. A não ser que o governo resolva fazer subsídio, como faz no GLP. O governo fala, eu abro mão dos impostos federais e vendo mais barato o GLP. Tudo bem. Nós, como sociedade, topamos esse jogo, em que a gente acha razoável vender o GLP a um preço mais barato, porque você faz o subsídio. Mas, do contrário, os preços, alguns preços seguiam pelo poder de compra, outros não seguiam pelo poder de compra. Uma fábrica que vende automóvel, ela tem uma série de custos, insumos e preços que variam de acordo com a estrutura dela, não com o poder de compra das pessoas. Claro que uma padaria que resolveu vender o pãozinho pelo dobro do preço vai quebrar, não vai conseguir. Mas os preços, o preço da soja não vai mudar em função do poder de compra das pessoas. O preço da carne não vai mudar em função do poder de compra das pessoas. O poder de compra das pessoas vai cair em função do preço da carne, ou vai subir em função do preço da carne. É o contrário. Assim como os ovos, assim como a soja, os produtos são assim, porque tem todos os insumos. Então, eu trouxe esses números aqui para mostrar o seguinte: quando a gente escuta o presidente falando, dá para a gente ouvir de novo, Sandro? Vamos pedir para soltar a sonora do presidente. Se a gente puder Lula mostrar de novo o presidente falando, eu acho que seria bom para a gente ouvir logo depois dessa nossa conversa. Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama, e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Então, por exemplo, quando a Petrobras vende a 2,21, que são os dados da Petrobras, dado médio no Brasil, 2,21, ela não está preocupada com o preço do etanol, que é problema da distribuidora, né? Da refinaria. Então, por exemplo, o etanol em março do ano passado estava custando R$ 2,40 o litro. Em fevereiro desse ano ele foi para R$ 3,27 o litro, ou seja, um aumento de 36,3%. Quem abraça esse custo é a refinaria, não é a Petrobras.
Então, acho importante o presidente ter trazido esse assunto, porque, primeiro, claro, criaria um constrangimento se a presidente da Petrobras dissesse lá pelas tantas, olha, a gente já informa. Presidente, só um minutinho. Sabe aquela coisa quando você pede um tempo assim? Você põe uma mão na horizontal, outra na vertical, formando um T de tempo. E fala, presidente, só um minutinho. A gente já faz isso. Não dá para a presidente da Petrobras fazer uma coisa dessa. Mas a Petrobras já faz isso. Num site muito bem feito. Muito claro. Eu me informei e me sinto seguro para trabalhar com essas informações com base na Petrobras. Dados, portanto, da empresa de confiança do presidente da República. A Petrobras não iria inventar esses dados do gás de cozinha, do diesel e da gasolina. Então, não é como o presidente disse. Não existem os atravessadores que ganham uma barbaridade e que nem precisariam existir. Isso não é verdade. Não é verdade. O que é verdade é que, como toda a cadeia produtiva, você tem várias etapas, a cada etapa o preço vai aumentando e sempre está lá o sócio oculto, tomador de dinheiro, que não resiste, que é o governo. O governo. Os impostos federais e estaduais são exatamente iguais à parcela da Petrobras. Exatamente iguais à parcela da Petrobras. Sem furar um poço de petróleo. Quem fura é a Petrobras. Enfim, eu não sei se você, ouvindo isso, tem uma visão mais clara, não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.